Bom, este resultado que está aqui, eu escrevi derivação e integração termo a termo, eu tinha colocado na lousa na aula passada com outras palavras. E é bom ver o mesmo teorema enunciado de outra forma. O grande momento que nós estamos, o grande tema do momento que nós estamos no curso é manipulação de séries do ponto de vista de operações algébricas, de operações de cálculo do tipo derivar e integrar. Então, imagine que você tem uma série de potências. Nós já analisamos que séries de potências são convergentes em 3 situações possíveis. Só no ponto, num intervalo de raio R ou na reta toda. Pega esses 2 últimos casos. A série é convergente no intervalo x0 menos R, x0 mais R, onde o R é positivo, podendo ser finito, e aí é um intervalo limitado, ou o R pode ser infinito, e aí dá a reta toda. Então, a série é convergente. Isso gera uma função, que é a função de R em R, ou do domínio intervalo R a valores em R, que a cada x associa o quanto que essa série vale. Fica caracterizada, então, uma função cujo domínio é o intervalo de convergência da série e cuja imagem são os números reais. E como é que você calcula a função? Então, a experiência que a gente tem no ensino médio, você calcula uma função por uma formulinha. Raiz quadrada de 2x mais 5. Aqui, qual que é a maneira de obter a imagem da função? É através de uma série convergente. Convergente é uma série cuja somatória é um número real. Por isso que eu posso dizer que é uma função de R em R. O resultado é um número real. Olha para a função que ficou determinada. Esta função, que é dada por uma série de potências, é extremamente bem comportada do ponto de vista do cálculo. Ela é contínua, ela é derivável, ela é integrável. Bom, se eu disse que ela é derivável, automaticamente ela é contínua, automaticamente ela é integrável. Mas ela é infinitamente derivável. Tem primeira derivada, segunda derivada, terceira, você pode derivar quantas vezes você quiser. Ela é infinitamente derivável. Então ela é ótima do ponto de vista do cálculo. Melhor, escrevi aqui em palavras, série de potências pode ser derivada e integrada termo a termo. A função que foi dada por essa fórmula pode ser derivável quantas vezes você quiser. Melhor, para calcular a derivada, você deriva como se você estivesse usando aquela regrinha de derivar polinômio. Abaixa o expoente, multiplica pela mesma fórmula elevado a uma unidade a menos no expoente. Isso vai caracterizar uma nova série de potências. Observa, tem o coeficiente Cn repetido, x menos x0 inicialmente elevado a n menos 1, e o n aparece multiplicando aqui na frente. Exatamente obtido derivando termo a termo essa fórmula. Esta nova série é convergente no mesmo intervalo, estou falando do intervalo aberto, ela é convergente e te fornece a derivada da função original. E é por causa disso que ela é infinitas vezes derivável. Porque se ela é dada por uma série de potências, ela pode ser derivada e a derivada vale isso. Agora, olha para a derivada. É uma série de potências. Pode ser derivada de novo. E a hora que eu derivar de novo isso aqui, é a segunda derivada. E a terceira e a quarta eu posso obter quantas derivadas eu quiser. Então, ela é infinitamente derivável. E mais, a primitiva da função também pode ser obtida pelo mesmo procedimento termo a termo. Faz a primitiva do Cn x menos x0 elevado a n. Como é que primitiva é um polinômio? Mantém o coeficiente Cn, o x menos x0 aparece elevado a uma unidade a mais e divide pelo novo expoente. Isso gera uma nova série. Esta série é convergente no interior do intervalo e é a primitiva da função. Na verdade, para ficar bem completo, na linha da primitiva, eu deveria ter escrito também um C, uma constante. Não é? Para ficar bem completo, sempre que a gente fala em primitivas, tem uma constante que pode ser qualquer coisa. Esse teorema dito em palavras é essa frase. Quando você estiver precisando manipular uma série de potências, se você precisar fazer derivadas ou integrais, faz termo a termo. Tá ok? Eu vou fazer alguns exercícios para aquecer, para a gente manipular mais um pouco esses dois fatos. E depois eu vou partir para a pergunta mais essencial de todas, que é a pergunta principal desse bloco todo, que é a seguinte. Poxa, que legal quando uma função é dada por uma série de potências, tudo funciona bem. Pergunta,
qualquer função pode ser escrita por série de potências? Que funções que podem ser escritas? E como é que eu acho a série de potências que representa uma função? Essa é a grande pergunta, e que vamos começar a responder essa pergunta daqui a pouco. Vou fazer um pouco de conta só para esquentar um pouquinho, refrescar a memória disso. E tem ainda uma outra observação em paralelo, que eu não pus na lousa, que é importante também, de que quando a série de potências converge na extremidade do intervalo, você pode incluir aquela extremidade nas suas igualdades, a função funciona bem. Quando a série de potências resolve ser convergente na extremidade do intervalo, que a priori poderia ser ou não convergente, ela coincide com a F gerada é contínua e tudo se passa bem naquela extremidade. Tá? Vou fazer basicamente, primeiros dois exemplos numéricos, com o que a gente sabe até agora. Fazer um exemplo em que eu te dou uma função e pergunto quem será a série, e depois o contrário, te dou uma série e pergunto quem será a função. Tá? Quais as ferramentas que a gente dispõe nesse instante? Série geométrica, olha que são poucas ferramentas que a gente dispõe, série geométrica e derivação e integração termo a termo. Então, primeiro exemplo, obter a série da função 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Como nós, nesse momento, não dispomos da resposta daquela pergunta que eu acabei de enunciar, quais são as funções que têm séries, como que eu obtenho, etc., eu fico olhando para essa função, eu tento relacionar com série geométrica, que é o que a gente tem nesse momento como bom instrumento para gerar séries convergentes, as progressões geométricas. Isso quase é uma progressão geométrica, mas tem esse 1 mais x ao quadrado, portanto não é a função dada por uma série geométrica. Será que se eu derivar esse termo, ou se eu integrar esse termo, tem um jeito de fazer desaparecer aquele quadrado e aparecer algo que tem a ver com série geométrica? Resposta, sim. E é qual das operações? Será que eu integro ou eu derivo? Integra. Isso aqui é a mesma coisa que dizer 1 mais x elevado a menos 2. Concordam? Se eu integrar uma função que tem um expoente menos 2, na primitiva vai ter expoente menos 1. Expoente menos 1 é 1 sobre, sem esse quadrado. E 1 sobre 1 mais x é exatamente o resultado da soma da PG. Então a gente vai conseguir fazer uma ligação. Claro que tem acertos para fazer. Mas então, primeiro passo, eu vou integrar essa f. E vocês vão observar ao longo do exercício, sabe qual vai ser a lógica? Eu faço primitiva da f, obtenho uma fórmula que tem a ver com PG. Aí eu consigo escrever uma fórmula que tem série. Oba, obtive uma fórmula que tem série. Mas é da primitiva, não é da f. Algum problema? Não, porque como é que eu volto para f? Derivo que eu volto para f. Ah, mas o que eu faço para derivar a série? Deriva termo a termo. Dá tudo certo. Então, primeiro passo. Vamos calcular a primitiva da f. Ou seja, eu quero calcular a primitiva de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Talvez alguém prefira, para primitivar, escrever 1 mais x elevado a menos 2 dx. Como é que vocês calculariam essa primitiva? Qual técnica de primitivação vocês usariam? Substituição é o que tem de mais confortável? Substituição, nós vamos chamar 1 mais x de u. Aí é claro que dx é du. E essa expressão passa a ser escrita como primitiva de 1 mais x u elevado a menos 2 du. Isso é uma primitivação bem das iniciais. Que é a primitiva de u elevado a menos 2 du? É u elevado a menos 1, uma unidade a mais, dividido pelo novo expoente, que é menos 1, mais constante. Ou menos 1 sobre u
mais constante, ou ainda menos 1 sobre 1 mais x mais constante. Pus o menos na frente, voltei para a variável x com a mesma substituição e ficou 1 sobre 1 mais x com sinal de menos. Acontece que isso eu sei escrever como série, porque isso aqui é uma série geométrica com o primeiro termo A1 igual a 1 e com a razão Q igual a menos x. Lembram? Andou aparecendo várias vezes nas últimas discussões que a soma infinita da PG é dada por A1, 1 menos Q. Então isso é o resultado da soma infinita de uma PG em que o primeiro termo é 1 e a razão é menos x. Então isso significa que a primitiva da minha f é igual, agora eu vou escrever a série, menos a série geométrica que vai de 0 a infinito, em que o primeiro termo é 1 e a razão é menos x. Então é menos 1 elevado a n, x elevado a n. Quando n é 0, dá 1, 1. Quando n é 1, dá menos x. Quando n é 2, dá x2. E a soma dessa série é essa expressão 1 sobre 1 menos x. Esse menos 1 é porque a razão é negativa. A razão é menos x, não sei se é negativa, depende do x. Mas porque a razão tem um sinal de menos na frente que tem esse menos 1 elevado a n. E o x elevado a n. E o menos daquela fórmula aparece aqui. Se eu tivesse seguido a sugestão do colega de vocês e colocado que o A1 era menos 1, eu não teria esse menos aqui na frente, teria que escrever de uma forma um pouquinho diferente a PG. Mais constante. Observe que essa série está substituindo 1 sobre 1 mais x. A constante ainda continua aqui. E a constante some porque o próximo e último passo é derivar. Deriva dos dois lados. Quando eu derivo dos dois lados, eu volto para f de x, que é a função original, 1 sobre 1 mais x ao quadrado, derivar a integral da f. Então aqui eu estou fazendo que operação? Derivando. É aqui que eu estou usando o teorema importante de séries, que eu posso derivar, e agora eu vou derivar termo a termo. Menos, soma, menos 1 elevado a n, derivar x elevado a n. N, x elevado a n menos 1, de 1 a infinito. O primeiro termo aqui, quando n era 0, era a constante 1, que sumiu na derivação. E agora, só fazer um pequeno ajuste aqui. 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Vocês observaram que a constante desapareceu na derivação, porque quando se deriva a constante some. Eu tenho um menos e tenho menos 1 elevado a n. Eu posso escrever junto, isso fica a soma de menos 1 elevado a n mais 1, n de 1 a infinito, n x elevado a n menos 1, e falta uma última informação. Onde que essa igualdade é verdadeira? X está entre menos 1 e 1, por causa do módulo da PG que eu utilizei aqui. Com uma informação adicional. Se a série obtida for convergente no menos 1 ou no mais 1, eu posso estender a igualdade. Mas, às vezes, a igualdade não vale no começo. Quando eu usei série geométrica, não valia nas extremidades. Mas, às vezes, nas manipulações, passa a valer nas extremidades. E se passar a valer, ótimo. Você inclui a igualdade nas extremidades. Mas aqui, nas extremidades, a série não converge, então nada... Esta função está definida num domínio maior do que x menos 1 mais 1. O domínio desta função é maior. O único ponto que não está definido é x igual a menos 1. A única condição de existência dessa forma. Mas esta igualdade
entre a função dada no início da pergunta e a série que eu obtive, esta igualdade, ocorre neste intervalo. Sim. Antes do derivando, você igualou a integral a uma série. De onde você tirou essa série? Isso. Sim, Letícia. A pergunta faz todo sentido. Eu disse que eu ia fazer uma primitiva aqui, né? E fiquei calculando primitiva, e a vantagem de fazer a primitiva foi que com essas operações, essa fórmula ficou um pouquinho mais simples, ao invés de ter 1 mais x ao quadrado, ficou só 1 sobre 1 mais x. E foi aqui que introduziu a série. Olhando para isso, eu identifico que isso é o resultado de aplicar esta fórmula de PG para uma particular PG. Qual PG? A PG em que o primeiro termo é 1 e a razão é menos x. Então, talvez eu poderia ter escrito por extenso, eu aqui usei que isso aqui, essa fórmula, era o resultado de aplicar aquela fórmula do ensino médio para a seguinte soma: 1 menos x mais x2 menos x3 mais... Esta PG de primeiro termo 1, razão menos x. Se eu aplicar aquela fórmula, dá isso. Então foi isso que eu fiz. Eu escrevi esta PG aqui. Menos 1 elevado a n está garantindo a alternância e o x elevado a n. Essa pergunta foi boa para ajudar a explicar como é que daqui eu cheguei aqui. Foi usando esta série aqui. Alguma dúvida? Então agora eu vou te dar uma série e vou perguntar quem é a função que é igualzinha esta série. Observe esta série. Escrevi primeiro por extenso, x mais x3 sobre 5, x à quinta sobre 5, x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1, soma infinita, ou seja, é a série que vai de 0 a infinito, x elevado a 2n mais 1, os ímpares, dividido pelo próprio expoente. Quando n é 0, isso aqui dá x sobre 1, que é o primeiro termo. Quando n é 1, dá x3 sobre 3. Quando n é 1, o expoente é 3, o denominador é 3. E assim vai. Observe que é uma série que não é, em princípio, alternada, ela só tem sinais de mais. Então, agora a pergunta é diferente da pergunta anterior. Na pergunta anterior, eu te dei uma função e perguntei quem é a série. Agora estou fazendo a pergunta ao contrário. Eu te dei uma série e pergunto quem é a função. Nesse instante, antes do grande teorema daqui a pouco, o que a gente tem para conectar funções com séries é a série geométrica. Então a gente está o tempo inteiro pensando em série geométrica. Isso aqui é uma série geométrica? Quase. X, x3, x5 é, mas por conta dessa divisão por 3, 5, não. Tem como matar esse 3, esse 5, esses denominadores? Tem. Que operação que se eu fizer nessa série elimina esses denominadores? Derivada. Se eu derivar, a primeira coisa que eu faço quando eu derivo é abaixar o expoente. O expoente cancela. E aí eu obtenho uma série geométrica. Então agora o roteiro é parecido com o roteiro do anterior, passos um pouquinho diferentes. Aqui eu primitivei, primeiro, caí numa geométrica e daí eu derivei. Mas eu pude derivar porque eu tinha uma geométrica. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou derivar, vou cair numa geométrica. E aí como é que eu volto para F, para aquela que eu quero? Integro. Mas eu sei integrar geométrica termo a termo. Isso faz sentido? Primeiro passo antes de fazer qualquer coisa, era bom saber qual era o intervalo de convergência dessa série. Já que eu estou falando de uma
série eu quero olhar uma função que seja dada por essa série, qual é o intervalo de convergência? Faço o limite para n tendendo a infinito, módulo de x elevado a 2n mais 3 sobre 2n mais 3. Esse é o termo de índice n mais 1. Dividido pelo termo de índice n, multiplico pelo inverso. 2n mais 1, módulo de x elevado a 2n mais 1. Está claro para todo mundo o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando o critério da razão. Estou fazendo o limite do AN mais 1 sobre o AN, em módulo. Esse é o AN mais 1 em módulo e esse é o AN. Bom, cancela tudo que tem que cancelar. Isso é igual a limite para n tendendo a infinito, módulo de x ao quadrado. 2n mais 1 sobre 2n mais 3 quando n tende a infinito. Tende para 1. Então, nem tem que dividir por nada, é esse que é o limite para todo x. Quando é que isso converge? Converge se módulo de x ao quadrado menor do que 1. Então, pelo critério da razão, eu já sei que converge de menos 1 a mais 1. Os extremos eu tenho que olhar caso a caso. Nos extremos, essa série é convergente ou divergente? Vocês estão olhando com cara feia para a lousa? Errei ao escrever alguma coisa? Pulei, fiz algum raciocínio muito rápido, vocês não acompanharam? Vocês entenderam por que eu estou fazendo esse limite? Está claro para todo mundo que eu estou fazendo o limite do módulo de AN mais 1 sobre o módulo de AN para analisar a convergência em módulo via critério da razão, que é esse limite, que eu cancelei. Desculpe, tem um erro. Tem um erro. Quando eu estou com limite para n tendendo a infinito, eu não posso sumir com n, né? O n está aqui ainda. Então aqui tem isso aqui está multiplicando ainda 2n mais 1 sobre 2n mais 3, e depois que eu passo n para o infinito, faço o limite, isso aqui dá 1, então o resultado é módulo de x ao quadrado. Quando eu escrevo só o módulo de x ao quadrado, já não tem mais que ter o limite para n tendendo a infinito. Tá. E aqui converge nesse ponto. E OBS diverge para x igual a mais ou menos 1, diverge. Observe que para x igual a 1, fica a série 1 sobre os ímpares. E para x igual a menos 1, fica a série menos 1 sobre os ímpares. Não é alternada em nenhum dos casos. Quando o x é 1, é sempre uma série de termos positivos. E quando o x é menos 1, é sempre uma série de termos negativos. E por que essas séries divergem? 1 sobre os ímpares diverge por quê? Qual o critério que eu uso? Critério da comparação no limite com a série harmônica. 1 sobre os ímpares dividido pela série harmônica, quer dizer, 1 sobre 2n mais 1 divide por 1 sobre n, no limite é meio ou 2, dependendo de quem você coloca em cima e embaixo, e aí elas têm o mesmo comportamento. Então, esta série é convergente nesse intervalo. Oi? Entendi o que você está observando. Interessante a sua pergunta. Como é que é o seu nome? Fernando. Interessantíssima a pergunta do Fernando. Bem legal. Nem sei se todo mundo ouviu e nem sei se todo mundo entendeu. A pergunta do Fernando é a seguinte. Olha para essa igualdade aqui. Esse 1 mais x aqui, o x0 não é menos 1? Não devia ser uma coisa convergente no intervalo simétrico em torno do menos 1? Como é que eu aplico todas essas contas aqui e obtenho uma coisa que é convergente no intervalo simétrico em torno de 0? Ótimo. Vocês perceberam a pergunta? Pergunta bem...
malandra. Se for a pergunta, isso me lembra aquela anedota, né? Não sei se vocês conhecem essa história de um cientista muito famoso que estava fazendo uma palestra e aí alguém faz uma pergunta no final da palestra e ele responde a seguinte frase: "You are not even wrong." Porque a pergunta está capciosa, né? Veja bem, a resposta é não tem que ser convergente em torno do -1. Isso aqui não é uma série de potências. Isso aqui é uma função dada por uma fórmula. E eu vou escrever como uma série de potências desenvolvida em torno de alguém. Quem é esse alguém? É uma bela pergunta. Eu não tenho ainda o instrumento para decidir qual é o alguém. Vai fazer parte do que nós vamos analisar daqui a pouco. Mas eu tenho uma fórmula que pode... Não é porque aqui tem uma soma que tem que ser olhado como sendo uma série de potências. Porque isso aqui não é uma série de potências. Isso é uma função que tem uma potência -2. Podia ser um logaritmo. O fato de que na minha fórmula tem uma coisa do tipo x menos 1, x menos 3, não quer dizer que o x0 onde eu vou desenvolver tenha que ser o 3. Aquele 3 está ali na fórmula da f. A série de potências vai ter outra estrutura.